O exército brasileiro, ele na real só se consolida a partir da Guerra do Paraguai. Antes quem mandava era a Marinha, era a Armada. Isso tá certo, tá, gente? Isso tá certo, tá? E foi um dos motivos que ensejaram depois a proclamação da República, porque quando o nosso exército chegou lá, para aquela pataquada, junto com os exércitos do Uruguai e da Argentina, para derrotar o Paraguai, a gente viu que a gente não tinha exército, que era um fiasco, né? E isso vai ensejar mudanças. E, de fato, quem era a menina dos olhos das armas durante o Império sempre foi o que hoje é a Marinha, que era a Armada. Nesse ponto ele tem razão, tá? Aquela instituição, a arma de elite ligada ao Dom Pedro II, desde o Dom Pedro I, Lord Crocken, um monte de almirantes importantes, parará, parará. Aí, quando o exército brasileiro cria uma consciência de classe, depois da Guerra do Paraguai, ele acaba se vinculando na escola militar da Praia Vermelha com a ideologia positivista. O positivismo do Augusto Conte é uma filosofia que já caiu em desuso, que inclusive o seu lema era o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. É o lema da bandeira, tá, gente? O que tem na bandeira brasileira, ali escrito ordem e progresso, tá? É uma versão resumida disso que o Peninha acabou de dizer, que é o lema do positivismo. E o positivismo teve muita influência no Brasil, tá? Mais até do que no resto do mundo, eu acho. Tá? Acho que depois da França e de um breve momento na Europa, foi aqui no Brasil. Em Porto Alegre chega a ter um templo positivista, não sei se está funcionando ainda, mas na época da minha graduação funcionava, enfim, era uma coisa bizarra, parece uma igreja mesmo, né, tratando ali cientistas como figuras a serem adoradas e tal. E na filosofia do positivismo, que vai se inspirar o nosso exército, a figura que vai trazer isso, não sei se vai trazer, mas vai ser um grande expoente dessa ideologia, vai ser o Benjamin Constant, tá? Que vai ser professor na Escola Militar da Praia Vermelha no Rio de Janeiro, que vai ser de onde vão sair muitos militares republicanos. E o positivismo, à época, dizia que o império era atrasado, a república era o futuro, assim como dizia que o país tinha que se industrializar, né, para ter sucesso econômico, que a agricultura era algo do passado. Porém, dentre outras coisas, os positivistas, e eu não sei se o Peninha vai falar isso, jamais foram muito afeiçoados à democracia. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que o positivismo foi muito forte, vai ter muita influência na nossa Primeira República, o grande nome do positivismo no Rio Grande do Sul era Júlio de Castilhos. Todo gaúcho já ouviu falar no Júlio de Castilhos. E tem uma entrevista clássica que o Júlio de Castilhos deu para um jornalista dos Estados Unidos, se eu não me engano, Ambrose Bierce, o nome do cara, onde ele fala com todas as letras que a democracia é ruim para o povo, porque o povo não sabe votar. O resumo do argumento é esse. Então, a democracia deveria ser cerceada ao povo para o próprio bem do povo. Isso aí é puro elitismo, né? Não preciso nem dizer para vocês, mas só para dizer que essa foi a ideologia que deu início ao republicanismo dentro do nosso exército. Foi essa a influência. Né? O Júlio de Castilhos só não ficou aqui no governo do estado muitos anos, porque morreu, mas deixou o seu herdeiro político, Borges de Medeiros, como governador do Rio Grande do Sul durante 25 anos. Se não me engano foi isso, 25 anos a gente teve do Borges, que também fez sucessor, que foi por acaso o Vargas, que ficou apenas um breve período aqui, porque logo depois também nós vamos ter o movimento de 30, que vai fazer com que o Vargas se transforme no presidente do Brasil. Mas bora lá. Amor, ordem e progresso, que nem o Hans Donner, com aquela visão que só mesmo um alemão teria, que é que mudar a bandeira brasileira e por amor, ordem e progresso, porque ficou fora, né? E essa visão positivista pregava o seguinte: eu sei o que é melhor para você. Ele era republicano, mas ele sugeria que poderia haver uma república forte, onde homens com maior visão sugerissem para os de menor visão o que eles deveriam fazer. No caso, eu sugerindo o que você deve fazer. Você, por exemplo, que é a favor da intervenção militar, pega um cacetete e... Bom, e aí esses militares positivistas ligados diretamente à Escola Militar da Praia Vermelha e ao Benjamin Constant, deram o golpe militar de 1889, o golpe republicano. Mas só conseguiram dar esse golpe porque tiveram o apoio e incentivo da oligarquia paulista, basicamente. Mas isso aí é outro truísmo, tá, gente? Tá? Não tá errado o que ele tá falando até agora, sobre a influência positivista no golpe e tal. Mas vamos pensar o seguinte: o golpe, dar o golpe é uma questão de força das armas, força material. Sustentar um golpe ou articular esta força a fim de executá-la é uma questão política. E vamos entender o seguinte: o Estado
O Estado não é à toa que Marx disse que era o balcão de negócios da burguesia. Ele é um instrumento da classe dominante. Então a classe dominante ela sempre utiliza os aparatos de Estado a fim de impor a sua vontade econômica, que é visível a partir das ações políticas desse grupo. A classe dominante atua como classe. Percebem? E faz isso utilizando o seu principal instrumento político de dominação, que é o Estado. Então veja, você tem no Estado burguês as chamadas mediações burguesas, ou democrático-burguesas, se você preferir. Divisão dos poderes, né? Sufrágio universal, enfim, aquela coisa do Estado democrático de direito. Ok. Isso serve à burguesia, à classe dominante? Ok. Quando isso deixa de servir, a mesma classe dominante se articula politicamente para subverter esta ordem. E a subversão desta ordem, não sendo em caso de uma revolução, que revolução implica a substituição da classe no poder, né? Então, não havendo a substituição da classe no poder, a gente tem o quê? Um golpe de Estado. Então é isso que a burguesia faz. Ela usa o Estado burguês no seu normal, que seria esse Estado democrático de direito e as ditas mediações democrático-burguesas, quando estas o servem. Quando estas deixam de servir, isso vai depender da crise do capital, do momento de expansão do capital, eles a subvertem. Então, por isso que isso é um truísmo. Dizer, olha, os militares que deram golpe, mas só deram golpe porque tinha apoio político da burguesia, da classe dominante. Isso é um truísmo. Porque todo golpe depende desse tipo de apoio. Percebem?